O Brasil é rico em maravilhas naturais. É o país com a maior biodiversidade do nosso planeta. Alguns lugares do Brasil são conhecidos no mundo inteiro. Muitos outros ainda estão esperando para ser descobertos. Como o maior país da América do Sul, o Brasil tem inúmeros lugares inexplorados. Alguns de seus animais são conhecidos por nós. Outros ainda não foram reconhecidos. A seguir, apresentamos os lugares mais fascinantes do Brasil e os animais mais notáveis, dos mais conhecidos aos menos conhecidos. Destacamos algumas maravilhas inesperadas. Se você gosta de documentários como este, por favor se inscreva. Para cada novo inscrito e comentário, estamos doando $10 para instituições de caridade para apoiar pessoas afetadas por desastres naturais e aquelas impactadas por conflitos em andamento. Também adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar. Seu apoio realmente ajuda nosso canal a crescer e continuar criando conteúdo significativo. Agora, de volta ao documentário. O Pantanal, localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, é a maior área úmida do mundo. Situado no sudoeste do Brasil, ele se estende por partes da Bolívia e do Paraguai. É um dos melhores lugares do mundo para observação de vida selvagem em habitats naturais. Ele combina paisagens diversas que estão interligadas e mudam com as estações do ano. Ali vive um dos maiores roedores do mundo. São animais solitários, que se alimentam principalmente de pequenas presas, na maioria pequenos animais e cupins. Após cerca de 190 dias de gestação, a fêmea dá à luz a um único filhote. Por cerca de 1 ano, o filhote permanece próximo à mãe. Essa condição oferece proteção para os animais. Os filhotes seguem de perto a sua mãe. Nos rios do Pantanal, encontramos a maior espécie de lontra do mundo. São animais muito sociáveis e apreciam a limpeza. Os grupos familiares se protegem mutuamente e estabelecem territórios. A pesca é uma de suas habilidades. Elas se alimentam principalmente de peixes capturados na água. As lontras gigantes precisam se defender de jacarés e onças pintadas. Milhares de jacarés vivem nessas águas. Eles podem viver mais de 30 anos na natureza. Quando amadurecem, sua dieta inclui peixes, tartarugas e outros animais. São caçadores oportunistas, comendo qualquer presa que encontrarem. Quando o sol está presente, eles podem perseguir os filhotes de capivaras, um dos animais mais comuns do Pantanal. O maior roedor do mundo é um excelente nadador, que passa muito tempo na água. As tartarugas são frequentemente vistas descansando de costas, removendo parasitas ou dormindo. As fêmeas dão à luz de 2 a 8 filhotes. Eles nascem prontos para nadar quase imediatamente. Quando ameaçada ou esfaqueada, uma capivara pode permanecer completamente imóvel por alguns segundos. Isso pode ser porque uma onça-pintada, o maior felino da América Latina, está por perto. As lontras gigantes do Pantanal são habilidosas na pesca. Elas perseguem as presas a partir das margens dos rios. Como outros felinos, as onças evitam a água. Uma capivara desavisada pode se tornar vítima. Mas as onças pintadas também podem enfrentar outros animais. Os jacarés também estão no cardápio. A onça se aproxima silenciosamente de sua presa e, quando está perto, golpeia com força poderosa. O Brasil tem o maior número de onças pintadas do mundo. No Pantanal, essa espécie prospera devido ao vasto território e à abundância de presas. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Cerca de 60% da Amazônia está no Brasil, com o restante em outros países da América do Sul. A floresta é tão vasta que existem áreas intocadas pelo ser humano até hoje. A geografia difícil e o clima quente e úmido tornam a exploração desafiadora. A vegetação densa facilita se perder durante a navegação. A maior parte da floresta não foi explorada pelos seres humanos. Tudo pode parecer igual. O dossel da floresta é muito denso e, mesmo durante o dia, há penumbra abaixo. Essas áreas inexploradas são consideradas tesouros biológicos, pois podem conter espécies ainda desconhecidas pela ciência.
A Amazônia tem a maior diversidade de animais e plantas. É casa de centenas de espécies de animais, incluindo 10 espécies de primatas. Entre eles está o mico-leão pigmeu, o menor primata do mundo. Nas áreas mais densas, existem animais com apenas 2 ou 3 dedos. As preguiças têm braços longos, garras curvas e ganchos fortes que as permitem se pendurar rapidamente. Devido à sua dieta de baixa energia, esses animais têm um metabolismo lento e se movem pouco. Eles estão bem adaptados à vida nas árvores. As preguiças raramente descem ao chão, fazem isso apenas para defecar ou para se mover para outra árvore se não houver um galho próximo disponível. Surpreendentemente, elas sabem nadar, especialmente quando a floresta está alagada. O pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo, é uma importante fonte de alimento para várias culturas amazônicas. É considerada um alimento básico. As áreas de floresta densa são ideais, porque são encontradas nos dosséis das árvores. Ao longo de rios, riachos e lagoas, encontramos o maior animal terrestre da Amazônia, a tanta amazônica. Elas são difíceis de avistar e geralmente são tímidas. Algumas demonstram curiosidade. A água as atrai, elas emergem e nadam. As árvores da Amazônia, assim como os animais, chamam a atenção. As grandes árvores auxiliam no transporte de nutrientes, movendo-se para áreas mais altas quando as cheias chegam. Sua resiliência raramente falha. Essas árvores existem na Terra há milhões de anos. Ao contrário de outras árvores, elas podem viver até 1000 anos. As cipós gigantes da Amazônia começam a vida no chão da floresta, mas precisam correr de árvore em árvore para alcançar a luz do sol. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, representando o maior sistema fluvial do planeta. Essa enorme drenagem flui para o Oceano Atlântico, provocando mudanças. Este rio atravessa a América do Sul, com a maior parte no Brasil. Surpreendentemente, ele ajuda a sustentar mais de 1.100 rios. O boto cor-de-rosa é um dos animais mais únicos do rio. Vários fatores realçam sua cor distintiva. Ao contrário dos golfinhos oceânicos, seu pescoço é flexível, permitindo que vire a cabeça de um lado para o outro. Eles preferem estar sozinhos ou com outros com quem se sentem confortáveis, mas são animais muito curiosos e interessantes. As anacondas são mais adequadas às áreas alagadas e turvas da Amazônia e aos lugares onde caçam. Estão entre as cobras mais pesadas do mundo. Tem uma coloração com padrão verde escuro e preto. 2 linhas escuras vão dos olhos até as mandíbulas. Estão melhor adaptadas à água, com narinas maiores adequadas para a natação. Os filhotes são frequentemente encontrados nas árvores. Para se protegerem e emboscarem presas, essa estratégia se tornou uma tática fundamental. Além disso, há mais cobras nos pântanos da Amazônia. Cobras como a cobra-papagaio representam pouco perigo para os humanos. A Chenodon severus não é venenosa. As cobras coral de fogo também são inofensivas, mas com cobras venenosas é preciso ter cautela, pois chegar muito perto pode ser perigoso. Perto dos rios e riachos da Amazônia, nas árvores, pode viver a Botrops bilineatus, conhecida no Brasil como jararaca. Essa cobra venenosa e arborícola frequentemente causa danos às pessoas que vivem nessa grande região. A cobra mais comum é a Botrops atrox, conhecida como jararaca do norte. Áreas de floresta e zonas úmidas são habitats típicos dessas espécies, mas ela também vive em áreas modificadas pelo ser humano, razão pela qual está frequentemente envolvida em envenenamentos na Amazônia. A surucucu pico de jaca é a maior cobra venenosa da América do Sul. Também existem várias espécies de cobras coral, que são venenosas. Olhando para as águas da Amazônia, encontramos a enguia elétrica, capaz de gerar até 600 volts para caça e defesa. Elas preferem águas calmas, rasas ou lodosas. Outros animais aquáticos incluem as piranhas, que frequentemente mordem e se alimentam, e o pirarucu, entre os maiores peixes do rio, às vezes descritos como verdadeiros monstros fluviais.
têm escamas extraordinariamente grandes e são longevos. O encontro das águas na Amazônia é um raro fenômeno natural onde dois rios de cores diferentes se encontram. Perto da cidade de Manaus, as águas escuras do Rio Negro encontram as águas arenosas e lodosas dos Solimões, afluente do Amazonas. O contraste é marcante e facilmente visível. As águas dos dois rios não se misturam imediatamente, porque diferem em temperatura, densidade e velocidade. O Rio Negro, mais escuro e de movimento mais lento, flui contra os Solimões, mais claro e rápido. Eles viajam lado a lado por um longo trecho antes de finalmente se fundirem. O Cerrado, localizado no centro do Brasil, abrangendo vários estados, é uma das regiões com maior biodiversidade do país. É caracterizado por vastas savanas com árvores intercaladas com afloramentos rochosos, florestas esparsas e áreas úmidas. Entre seus habitantes estão o lobo-guará, o habitat da arara azul, que inclui várias espécies de árvores, e a seriema, uma espécie de ave nativa dessa área. Os grandes espaços abertos tornam essa região um habitat ideal para a espécie de ave mais alta da América do Sul. Isso sustenta uma diversidade animal de mais de 200 espécies, incluindo o tamanduá-bandeira. A cachorra do mato do Cerrado é o maior felino florestal da América do Sul. São animais solitários e muito territoriais, mas não demonstram agressividade em relação aos humanos e são difíceis de avistar. As Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, têm a maior parte de suas quedas em território argentino, mas as vistas do lado brasileiro são igualmente impressionantes. É um espetáculo deslumbrante próximo ao Grande Rio. O sistema do Iguaçu é composto por 275 quedas de água individuais. A Garganta do Diabo é a mais dramática de todas. Ela cria névoas imponentes visíveis de longe. O Parque Nacional aqui abriga muitos animais, incluindo os brincalhões coatis, frequentemente encontrados no local. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, tem a primeira coisa que chama a atenção as vastas dunas de areia branca, como um cenário de deserto. Ao contrário de outros desertos do mundo, existem lagoas de água clara entre as dunas, com aparência turquesa ou esmeralda. Apesar de parecer um deserto, os lençóis maranhenses recebem muito mais chuvas do que o Saara. Na estação chuvosa, a água se acumula nos espaços entre as dunas. Até 10 lagoas existem até a linha da costa, às vezes rasas, facilitando a caminhada entre elas. O Monte Roraima, na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, é uma das formações geológicas mais antigas e místicas do mundo. O Monte Roraima está situado em um local remoto e raramente estudado. O platô, estimado em 1 bilhão de anos, tem falésias íngremes e topos planos. A paisagem lunar acima está repleta de formações rochosas, platôs separados e cachoeiras. As plantas que crescem aqui não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A erosão constante e as chuvas intensas esculpiram cânions e formações únicas. Uma expedição venezuelana leva cerca de 1 semana. Rotas brasileiras e guianenses não existem. O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, está localizado no Oceano Atlântico e o arquipélago de Abrolhos é conhecido por suas ilhas vulcânicas. Esta é uma das zonas marinhas mais biodiversas do Atlântico Sul, incluindo os maiores recifes de coral da região. Este parque é uma das áreas do Brasil para avistar baleias jubarte. Mãe e filho são vistos juntos. Nos primeiros meses, a mãe alimenta primeiro o filho. As baleias jubarte têm cabeças grandes. Elas têm placas de balene em vez de dentes, usadas para filtrar plâncton, pequenos peixes e krill. Abaixo, do coração para fora, elas têm longas nadadeiras peitorais. Elas frequentemente saltam e retornam, possivelmente como uma forma de brincar. Quando expiram, trocam rapidamente grandes quantidades de ar. Suas nadadeiras auxiliam na manobra, na termorregulação e possivelmente na comunicação.
Fernando de Noronha, em Pernambuco, é uma joia atlântica localizada ao largo da costa nordeste do Brasil. É um arquipélago vulcânico composto por muitas ilhas e ilhotas. É considerado um dos lugares mais bonitos e únicos do país. Os picos do Morro Dois Irmãos, emergindo do mar, estão entre as características mais icônicas. Fernando de Noronha frequentemente atrai mergulhadores por causa de sua vida marinha, incluindo tartarugas marinhas. A Baía dos Golfinhos é um dos melhores lugares do mundo para ver golfinhos sancatar em grande número. A Praia do Sancho é frequentemente classificada entre as praias mais bonitas do mundo. Tem água azul cristalina e está cercada de vegetação tropical. As falésias formam um anfiteatro natural, tornando-o um lugar à parte. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, combina montanhas, planaltos, florestas, rios e cachoeiras no nordeste do Brasil, tornando-o uma maravilha geológica e biológica. Tem cerca de 1,2 bilhão de anos, um testemunho da evolução silenciosa da Terra. As alturas e falésias da área foram moldadas pelo tempo e pelas forças da natureza. O nome Diamantina não é por acaso. No século XIX, esta região foi o local de prospecção de diamantes, atraindo milhares de exploradores e aventureiros. A maior cachoeira do Brasil, a Cachoeira da Fumaça, está localizada neste parque. Em várias áreas da Chapada Diamantina, pinturas rupestres adornam superfícies rochosas, algumas com milhares de anos. Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil. Lugares como o Rio da Prata são ideais para observar a vida aquática com água cristalina. O Rio Sucuri também está lá, com sua impressionante cor turquesa. Com águas claras e calmas, a Laguna Misteriosa é uma visita obrigatória para quem ama mergulho. A clareza da água torna a visibilidade extraordinária. Nascentes de água subterrânea e depósitos de carbonato de cálcio no solo combinam-se para explicar essa clareza. A Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, forma parte da cadeia de serras mais ampla que atravessa partes da América do Sul. As vistas mais cênicas dessas montanhas são principalmente a partir de seus picos. As estradas são estreitas e sinuosas, estão entre as estradas mais desafiadoras do Brasil. À medida que se sobe, a paisagem se transforma, da Mata Atlântica nas alturas mais baixas para campos abertos e charnecas nas altitudes mais altas. Água ou neblina nas estradas podem criar condições perigosas. Devido à altitude, mudanças climáticas rápidas e intensas podem ocorrer. A Costa dos Corais, em Alagoas e Pernambuco, é uma região no nordeste do Brasil distinguida por seus recifes de coral. Na maré baixa, os recifes formam piscinas naturais, proporcionando água calma e limpa para a natação. A Costa dos Corais é parcialmente protegida por seus manguezais, Mata Atlântica e, claro, seus recifes de coral. A biodiversidade é tão rica que novas espécies ainda estão sendo descobertas nos recifes. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, é uma área protegida distinguida por sua geografia diversa, montanhas, cânions, áreas úmidas e florestas. Também tem cachoeiras e formações rochosas vermelhas. Os geólogos acreditam que a formação da Chapada dos Guimarães começou há mais de 1 bilhão de anos. Este parque nacional abriga algumas das espécies de aves mais belas e únicas do Brasil. O tucano-toco prospera em áreas abertas e clareiras de floresta. Seus olhos são envoltos por anéis coloridos. Vive em pares ou pequenos grupos. Em termos de tamanho, a arara azul é considerada o maior papagaio do mundo. Seu poderoso bico ajuda a quebrar nozes e sementes. Embora essas aves venham de estoque selvagem, demonstram um comportamento amigável e curioso. Esta espécie de ave está ameaçada devido à perda de habitat, caça e comércio ilegal. A arara vermelha grande prefere habitats de floresta e savana.
Uma vez que um par se une, eles permanecem juntos como companheiros para toda a vida. Aves curiosas, sociáveis e inteligentes. A arara caninde é encontrada principalmente em florestas de planície. São conhecidas por suas habilidades de resolução de problemas e aprendizado. Muito sociáveis, com aves se comunicando vocalmente. O cânion do Itainzinho, no Rio Grande do Sul, pode ser visitado dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra. Esta é a atração mais famosa do parque e geralmente é o principal destino para os visitantes. Foi formado ao longo de milhões de anos pela erosão do rio Perdizes. A geologia do local revela notáveis formações rochosas e estratificação. Ao redor do cânion é possível ver vastas extensões de mata atlântica com árvores centenárias e vegetação diversa. O Parque Nacional da Chapada das Mesas, no Maranhão, é uma área de proteção distinguida por sua alta montanha de topo plano, que se ergue do solo criando cânions. O parque foi criado para proteger a vegetação intocada do bioma desta região. O Morro do Chapéu é uma das formações mais emblemáticas da Chapada das Mesas. Seu grande tamanho e topo plano o tornam a característica mais distintiva da Chapada das Mesas. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, está no topo do Morro do Corcovado e se destaca como ponto central da cena. De sua posição elevada, é possível ver a cidade, as praias, as montanhas e a Baía de Guanabara. Jesus Cristo é retratado com os braços abertos, abraçando a cidade e seu povo e famílias. É um símbolo do calor, da hospitalidade e do espírito amigável do povo brasileiro. É também um símbolo da fé cristã, profundamente enraizada na cultura do país. O Cristo Redentor foi desenvolvido e construído por engenheiros, escultores e arquitetos brasileiros, franceses e romenos ao longo de 10 anos e foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Paraty, no Rio de Janeiro, entre ruas de paralelepípedos e buildilógios coloniais, abre uma janela para uma história rica. Durante o período colonial do Brasil, Paraty era um dos principais portos exportadores do país. Suas ruas de pedra e buildilógios bem preservados nos transportam para uma era anterior do Brasil. Paraty está localizada ao longo da Costa Verde, cercada por montanhas cobertas de floresta. A baía contém dezenas de ilhas, algumas desabitadas, com praias bonitas. O Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas, está localizado na Amazônia brasileira. O Rio Negro, principal afluente do Rio Amazonas, passa por ele. É um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, com mais de 400 ilhas. A paisagem é grandemente floresta alagada. Durante as enchentes, praias de areia branca emergem perto do rio, lembrando o contraste entre água e vegetação. O Rio Negro se distingue por sua água de cor escura, cor de chá, colorida por matéria orgânica dissolvida. A Caatinga, na região nordeste do país, é um bioma único que cobre uma grande área. É caracterizada principalmente por árvores, cactos e arbustos espinhosos. A Caatinga foi essencial para a recuperação de uma espécie de ave anteriormente perdida, a ararinha azul. Muito semelhante à arara azul, mas uma espécie diferente. Enfrentando a extinção, chegou a menos de 250 indivíduos na década de 1980, mas está se recuperando graças a vários esforços de conservação. O delta do rio Parnaíba, no Maranhão e no Piauí, tem o rio Parnaíba fluindo para o Oceano Atlântico, formando este grande delta. Árvores de mangue e ilhas arenosas caracterizam esta área. A relação entre o rio e a mar remodela constantemente as ilhas. Colhereira rosa pode ser vista aqui, chegando para se alimentar. O Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, é famoso por seu cenário espetacular de dunas. Algumas chegam a alturas extraordinárias. Aqui estão algumas das praias mais bonitas do Brasil. Dentro do parque há uma lagoa de água fresca.
O parque contém diversa vegetação costeira e de mangue, com várias espécies de flora e fauna. Porto de Galinhas, em Pernambuco, é visitada por muitos turistas e é um dos destinos mais famosos do Nordeste brasileiro. O nome Porto de Galinhas vem da época em que pessoas escravas eram trazidas ilegalmente, escondidas entre galinhas. Na maré baixa, os recices perto da praia criam piscinas naturais que se pode entrar a pé ou de jangada. Muro Alto é uma praia logo a norte de Porto de Galinhas. Seu nome vem das altas barreiras de Recife que principalmente a protegem. As Serras Gerais, em Tocantins, formam parte da cadeia de montanhas que atravessa o Brasil. Esta região apresenta paisagens bonitas moldadas por rios e riachos. Essas formações rochosas foram moldadas principalmente ao longo de um longo período de mudanças graduais. É uma das regiões turísticas emergentes do Brasil, menos conhecida do que outros destinos mais consolidados. Cabo Frio, no Rio de Janeiro, fica perto da cidade do Rio e domina a região dos lagos. Está situada em uma ilha onde o Oceano Atlântico e a Lagoa de Araruama se encontram. É distinguida por praias de areia branca, lagoas e lagoas próximas com águas frescas. As águas neste local tropical são mais frias do que em outras áreas do Rio de Janeiro. O Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins, é uma área protegida que contém uma combinação de pequenas cadeias de montanhas, savanas, campos de dunas douradas e numerosos cursos d'água. É um dos destinos mais surreais, especialmente ao pôr do sol, quando as cores douradas semelhantes ao roxo criam um espetáculo inesquecível. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está localizado em alta altitude no centro do Brasil, e esta área protegida fica no topo do maior planalto do país. Os brasileiros visitam aqui para fazer trilhas e ver cachoeiras. Há cânions profundos, cachoeiras cintilantes e rios abaixo. O parque é um dos protetores do bioma cerrado. Também abriga um grande número de espécies de vida selvagem, incluindo o lobo-guará. Dentro da Chapada dos Veadeiros está o Vale da Lua, com formações rochosas semelhantes à Lua, esculpidas ao longo de milhões de anos pelo rio São Miguel que flui constantemente. Cachoeiras naturais e pequenas cascatas o cercam, um popular local de descanso para famílias. João Pessoa, na Paraíba, é a joia do Brasil Central e sua distintiva cor azul é pelo que esta cidade é conhecida. Ela revela seu patrimônio arquitetônico e sua história, remontando aos primeiros dias da colonização portuguesa no Brasil. Localizada na costa leste do país, é o ponto mais oriental das Américas. Por essa razão, é chamada de a cidade onde o sol nasce primeiro. Nas praias de João Pessoa, quando a maré baixa, os recifes de coral formam piscinas naturais, conhecidas pelo snorkel e pela observação da vida marinha em águas rasas. A Ilha Grande, no Rio de Janeiro, emerge entre São Paulo e o Rio como uma ilha tropical. Oferece uma escape das grandes cidades, um lugar tranquilo. Florestas densas, praias de areia branca e águas cristalinas se combinam, tornando-a uma das joias do Brasil. A ausência de carros e estradas ajuda a mantê-la limpa. Alter do Chão, no Pará, é uma bela vila situada às margens do rio Tapajós, na Amazônia. O rio Tapajós cria um cenário de praia que parece uma costa oceânica em comparação com o Amazonas. A Ilha do Amor, em frente à vila, é conectada à praia principal por um caminho de areia durante a estação seca. A floresta amazônica, se estendendo até o horizonte, cria um pano de fundo inesquecível. O Parque Nacional da Serra da Bocanha, no Rio de Janeiro e São Paulo, tem em sua grande área natural flora e fauna protegidas, que prosperam. Sua geografia é montanhosa, parte da cadeia da Serra do Mar. Apresenta vegetação diversa, incluindo a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais belos e mais ameaçados do mundo. O parque tem significado histórico, pois foi uma vez uma rota importante durante a Corrida de Ouro no Brasil. O Cânion Espraiado, em Santa Catarina, é um cânion profundo formado pela erosão na cadeia montanhosa da Serra Catarinense. A área ao redor do cânion é coberta por florestas de araucária, que habitam as altas terras do sul do Brasil.
Urubici, na região circundante, é conhecida como o lugar com as temperaturas mais frias do Brasil. O Parque Caracol, em Rio Grande do Sul, é uma área protegida localizada na Serra Gaúcha, uma paisagem acidentada. É claro que a Cascata do Caracol é a figura mais valiosa do parque. O parque está cercado por densa mata atlântica com grande biodiversidade. Curambau, na Bahia, tem água limpa e árvores de mangue criam um oásis tranquilo no centro do estado Bahia. Ainda um destino discreto, suas praias oferecem calma e relaxamento. A ponta de Curambau é uma visita obrigatória. Uma grande duna desce suavemente em direção ao mar. O Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tem vida, pessoas e fama que tornam esta cidade uma das mais importantes do Brasil. Localizada na costa sudeste, foi a capital do país até que Brasília assumisse em 1960. O Pão de Açúcar é um dos pontos de referência mais reconhecidos do Rio, localizado na entrada da Baía de Guanabara. Copacabana é a praia mais famosa da cidade e um dos destinos mais renomados do Brasil. É conhecida por sua areia dourada e pelo pano de fundo das montanhas. Ipanema é uma das praias mais famosas do Rio, um local para tomar banho de sol, quadra de vôlei de praia e ponto de encontro social. A Catedral Metropolitana de São Sebastião tem um design arquitetônico único. Por fora, parece uma pirâmide de concreto e vidro. A Macê de Candelária, cercada por edifícios modernos, é uma das igrejas mais espaçosas e significativas do Rio. No bairro de Santa Teresa, os coloridos degraus Celaron, decorados com tagens de várias formas e cores, são uma atração famosa. O Santuário de Nossa Senhora da Rocha é o principal local religioso do Rio. Segundo a tradição, um homem que sobreviveu a uma experiência de quase morte trouxe imagens milagrosas para lá. Em memória disso, uma pequena capela foi construída no topo do morro em 1635. São Paulo, no estado de São Paulo, é a maior cidade do Brasil e uma das maiores metrópoles do mundo. Está situada em um planalto, dando-lhe um clima mais fresco do que outras cidades brasileiras. São Paulo é um caldeirão de culturas. Recebeu imigrantes de todo o mundo, italianos, japoneses, espanhóis, árabes. A Catedral Metropolitana da cidade é o principal centro religioso da cidade e uma das igrejas neogóticas mais amplas do mundo. A Estação da Luz, concluída em 1901, é um marco da arquitetura histórica da cidade. O Museu da Independência é dedicado à história do Brasil, particularmente à sua independência. O Pico Paraná, em Paraná, está localizado na cadeia montanhosa da Serra do Mar no sul do Brasil e é o pico mais alto da região sul. Faz parte da cadeia Ibitirátiva, dentro da Serra do Mar. O Rio Pium, no Rio Grande do Norte, tem o encontro das águas do rio criando uma cena visualmente impressionante. Cores vermelhas e marrons emergem da mistura da água nova do rio com a água salgada do oceano. A matéria orgânica liberada pela vegetação, como os taninos, torna a água mais escura ou mais avermelhada. Ouro Preto, em Minas Gerais, tem arquitetura colonial bem preservada e igrejas barrocas que fazem uma visita a esta cidade parecer uma viagem no tempo. Foi um importante local de mineração de ouro no século XVIII, quando vastas quantidades de ouro foram extraídas da região. A cidade era originalmente chamada de Vila Rica, antes de ser renomeada Ouro Preto, refletindo a cor escura do ouro encontrado nas minas. Salvador, na Bahia, construída sobre a história e a cultura afro-brasileira, tem a arquitetura colonial desta cidade repleta de cor. Fundada pelos portugueses em 1549, tornou-se um próspero centro comercial. Muitos devotos religiosos vêm à Igreja do Bonfim, um famoso local de peregrinação. O Forte de Santa Maria na Praia da Barra é um dos fortes históricos com vista para a praia da cidade. Outro marco icônico é o Farol da Barra, construído no século XVII, um dos mais antigos das Américas. A estrutura histórica do Porto do Forte de São Marcelo fica em um pequeno recife no centro da Baía de Todos os Santos. O Pelourinho é o Centro Histórico de Salvador, um dos maiores e mais bem preservados locais de arquitetura colonial das Américas.
Tem ruas de paralelepípedos e coloridos edifícios coloniais, alguns datando dos séculos 17 e 18. A Cachoeira do Tabuleiro, em Minas Gerais, é a maior cachoeira de Minas Gerais e uma das mais altas de todo o Brasil. Abaixo, há uma piscina onde se pode nadar. Gramado, no Rio Grande do Sul, tem a influência da colonização alemã e italiana evidente na bela arquitetura desta cidade. Festividades e celebrações ao estilo europeu são visíveis durante festivais e feriados. Foi fundada em 1954, mas sua história remonta mais longe, colonizada por imigrantes alemães e italianos no século XIX. Teresópolis, no Rio de Janeiro, é um dos principais acessos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e este município é caracterizado por seu terreno montanhoso. O nome Teresópolis vem da imperatriz Teresa Cristina, esposa do imperador Pedro II. Dentro da Serra dos Órgãos, há formações rochosas e trilhas para caminhada. O Dedo de Deus é um dos perfis mais icônicos, semelhante a uma mão apontando para o céu. Olinda, em Pernambuco, foi fundada em 1535 pelo português Duarte Coelho e foi uma das cidades do Brasil colonial, conhecida pelo comércio e pela indústria açucareira. É um notável conjunto de igrejas, mosteiros, mansões e casas dos séculos XVI e XVIII. O Mosteiro de São Francisco é o mais antigo mosteiro franciscano do Brasil. Fortaleza, no Ceará, foi lar de muitos artistas brasileiros, especialmente músicos de forró, um gênero musical tradicional do Nordeste brasileiro. É a capital brasileira mais próxima da Europa, com clima quente durante todo o ano. A fortaleza, construída pelos holandeses em meados do século XVII, deu à cidade seu nome, Fortaleza. Curitiba, no Paraná, tem inovações no planejamento urbano e compromissos com a sustentabilidade que tornam esta capital uma referência nacional. Entre os pontos turísticos da cidade está o Jardim Botânico de Curitiba, inaugurado em 1991, com uma estufa inspirada no Palácio de Cristal de Londres. A Ópera de Arame, concluída em 1992, é uma estrutura única construída sobre pilares sobre um lago. O Parque Tanguá se destaca por seus lagos e vistas da cidade. Brasília, no Distrito Federal, é a capital do Brasil desde 1960. Brasília abriga os mais importantes edifícios governamentais do país. A Catedral de Nossa Senhora Aparecida tem um design moderno. Vista de fora, parece uma coroa de concreto e vidro. A Gruta Terra Ronca, em Goiás, é um local natural não amplamente conhecido entre turistas internacionais, mas é um tesouro para aqueles interessados em maravilhas geológicas. Este sistema de cavernas é enorme, mas apenas uma pequena parte foi mapeada e explorada. Estalactites e estalagmitas de várias cores criadas pelos minerais presentes crescem de forma notável. O rio Lapa flui por uma caverna alimentando-a e contribuindo para sua formação ao longo de milhares de anos. O Buraco Azul, na Bahia, tem dentro de uma floresta alagada água limpa. O dossel das árvores filtra a luz do sol no fundo aquático. Aqui, fósseis de animais de milhares de anos atrás são encontrados. O Mosteiro da Penha, no Espírito Santo, é um santuário situado no topo de uma rocha na cidade de Vila Velha, perto de Vitória, com vista para a Baía de Vitória. A construção começou em 1558 e foi fundada pelo monge espanhol Pedro Palacios. Segundo a lenda, um monge trouxe uma imagem de Cristo que apareceu no lugar onde o mosteiro foi construído, desaparecendo e reaparecendo repetidamente. Genipabu, no Rio Grande do Norte, tem dunas que estão sempre mudando. A paisagem de dunas contrasta com a vegetação tropical e os coqueiros ao longo da praia. Entre as dunas fica a Lagoa de Genipabu, um oásis de água fresca onde as famílias desfrutam da água limpa e calma. A Pedra Azul, no Espírito Santo, é um monumento natural de granito. Em certos momentos do dia, a luz do sol lhe dá uma tonalidade azul. Dependendo da luz e da atmosfera, a rocha pode exibir até 10 cores diferentes. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, tem milhares de pinturas rupestres e arte rupestre encontradas nos abrigos rochosos e falésias. O cotidiano, rituais e animais são retratados nestas pinturas.
Por meio destas obras artísticas, aprendemos sobre a história pré-histórica das Américas. Alguns artefatos e pinturas descobertos na Serra da Capivara sugerem a presença humana nesta região muito antes do que se acreditava anteriormente. O Parque Nacional do Itatiaia, em Rio de Janeiro e Minas Gerais, é o parque nacional mais antigo do Brasil, criado em 1937. Nas altitudes mais baixas está a Mata Atlântica, um bioma ameaçado. O ponto mais alto do parque é o Pico das Agulhas Negras, que tem uma forma marcante. A ilha de Santa Catarina, em Santa Catarina, abriga a cidade de Florianópolis e é repleta de beleza e charme. É a maior ilha em um arquipélago de mais de 20 ilhas. A Lagoa da Conceição é uma lagoa de água salgada no centro de Santa Catarina. A praia de Campeche, a leste, é uma praia pequena, mas com grande biodiversidade. Ao norte, é possível viajar à Ilha Francesa de Florianópolis. O Teatro Amazonas, em Amazonas, foi construído como símbolo do boom da borracha no final do século XIX e início do século XX, e este edifício é o marco mais icônico de Manaus. A construção começou em 1884, com o objetivo de criar um espaço cultural que refletisse a riqueza e prestígio da região. A Capela de São Bento, em Praia dos Carneiros, em Pernambuco, é uma pequena capela que data do século XVIII, mas é bonita. Fica à beira do mar, um dos cenários mais fotogênicos, popular entre as famílias. A Pedra da Gávea, em Rio de Janeiro, com vista ao rio, esta montanha fica dentro da Floresta da Tijuca. Emergindo do mar, é um dos monólitos de granito costeiro maiores do mundo. Uma de suas faces tem uma formação semelhante a uma máscara humana, que deu origem a várias lendas. O Carnaval de Rio de Janeiro é o carnaval mais famoso do mundo e é uma expressão vibrante da cultura brasileira, repleta de cor, música, dança e arte. Embora o carnaval tenha suas raízes nos antigos festivais de purificação romanos e bizantinos, a versão brasileira incorporou elementos indígenas africanos. O sambadromo foi construído especificamente para celebrações carnavalescas, um longo corredor com arquibancadas onde as escolas de samba competem. Cada escola apresenta um tema diferente, expresso por meio de carros alegóricos, fantasias e rotinas de dança. Durante o carnaval, toda a cidade se transforma. Além dos desfiles no sambadromo, blocos, bailes, shows e outros eventos acontecem por toda a cidade. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, graças às suas bonitas praias e vida marinha, este destino ganhou o apelido de Caribe Brasileiro. Localizado na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, é mais famoso por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Os cânions do Capitólio, em Minas Gerais, apesar de sua beleza, têm sido palco de sérios acidentes. Devido às paredes rochosas íngremes, há risco de queda de rochas. Estes cânions são inundados pelas águas do reservatório hidroelétrico de Furnás. Quando o reservatório encheu, transformou este lugar em um ambiente semelhante a um lago. São principalmente formações geológicas de rocha em camadas, com fissuras verticais ou diagonais. O Buraco Azul, na Bahia, está dentro de uma floresta alagada. O dossel das árvores filtra a luz do sol no fundo aquático. Aqui, fósseis de animais de milhares de anos atrás são encontrados. O Mosteiro da Penha, no Espírito Santo, é um santuário situado no topo de uma rocha na cidade de Vila Velha, perto de Vitória, com vista para a Baía de Vitória. A construção começou em 1558 e foi fundada pelo monge espanhol Pedro Palacios. Segundo a lenda, um monge trouxe uma imagem de Cristo que apareceu no lugar onde o mosteiro foi construído, desaparecendo e reaparecendo repetidamente. Genipabu, no Rio Grande do Norte, tem dunas que estão sempre mudando. A paisagem de dunas contrasta com a vegetação tropical e os coqueiros ao longo da praia. Entre as dunas fica a Lagoa de Genipabu, um oásis de água fresca onde as famílias desfrutam da água limpa e